Que comida nojenta! Essas foram as palavras que ecoaram na minha cozinha enquanto eu via meu filho e minha nora jogarem fora a refeição que preparei com tanto carinho. Foi naquele exato momento, com o coração em pedaços, que decidi ir embora. No dia seguinte, um carro de luxo, preto e blindado, parou em frente à casa para me buscar. Meu nome é Helena Soares e este ano completo 60 anos. Há 5 perdi meu amado esposo, Antônio, para uma doença implacável, e desde então passei a morar com meu filho, Lucas, e sua esposa, Camila. De novo essa comida de pobre, Helena? Pelo amor de Deus! A voz que vinha da sala de jantar era a de Camila, minha nora, cortante como vidro quebrado. Aos 32 anos, ela me tratava com esse desprezo calculado desde o dia em que se casaram. Bom dia, Camila. Estava pensando em fazer uma carne de panela com batatas para o jantar, do jeito que o Lucas gostava quando era criança, eu disse, virando-me com um sorriso que não alcançou meus olhos. A expressão dela permaneceu dura, uma máscara de desdém. Carne de panela? Que coisa mais ultrapassada! Quem come isso hoje em dia? Além do mais, a aparência da sua comida é suja. A palavra suja me atingiu como um soco no estômago, mas, pelo bem da paz dentro daquela casa, engoli a dor e o orgulho ferido. É que os velhos perdem o paladar, sabe? Por isso carregam no sal, nos temperos fortes. E não se importam com a apresentação. A comida fica com uma cara horrível, tira o apetite de qualquer um. Camila cruzou os braços, o olhar superior me analisando de cima a baixo como se eu fosse um inseto. Me desculpe, querida. Da próxima vez vou tomar mais cuidado. Forcei as palavras a saírem e tentei me concentrar novamente no corte dos legumes. Mas ela não havia terminado. E outra coisa, suas mãos. Elas não têm um aspecto muito higiênico, não acha? Todas enrugadas, cheias de manchas. Sinceramente, não tenho vontade nenhuma de comer algo preparado por mãos assim. Minhas mãos. As mesmas mãos que embalaram meu filho, que cuidaram do meu marido doente, que amassaram pão e plantaram flores. Sim, elas carregavam as marcas do tempo, as rugas e as manchas de uma vida inteira de trabalho e dedicação. Mas eu as lavava com esmero, mantinha as unhas curtas e aparadas, e redobrava o cuidado na cozinha. As palavras de Camila, no entanto, eram mais afiadas a cada dia, cortando minha autoestima em tiras. À tarde, Lucas chegou do trabalho. Boa noite, meu filho. O jantar está quase pronto, eu disse, tentando injetar algum calor na minha voz. A resposta dele foi gélida. Ah. Oi, mãe. Mas hoje não precisa. A Camila quer que a gente peça comida japonesa. Aos 35 anos, meu filho parecia ter perdido toda a doçura que um dia teve. Antes de se casar, era um filho amoroso, sempre apegado a mim. O casamento com Camila o transformou em um estranho. Mas eu fiz com tanto carinho, murmurei, e foi a deixa para Camila intervir. Helena, sua comida é muito pesada, muito antiga. Não faz bem para o Lucas. O paladar dele mudou. Mas ele sempre adorou a minha comida. Cresceu forte e saudável comendo o que eu preparava. Olhei para meu filho, buscando um vislumbre do menino que eu criei, mas Lucas baixou os olhos, claramente intimidado pela esposa. Isso era quando ele era criança, né? As pessoas evoluem, o paladar refina. Camila disse com um sorriso vitorioso. Não é, amor? Lucas, com uma expressão de desconforto, apenas balbuciou um é, e assentiu minimamente. Naquele instante senti algo se quebrar dentro de mim, uma fissura profunda e dolorosa no meu coração. Na manhã seguinte, eu estava na cozinha, como sempre. Era o dia da missa de mesa em memória do meu Antônio, então decidi preparar seus pratos favoritos, uma comida de alma, de afeto. Fiz uma rabada suculenta, cozida lentamente por horas com polenta cremosa e agrião fresco. Cada gesto, cada ingrediente era uma homenagem, uma declaração de amor e saudade. Hoje é a missa de mês do seu pai, então preparei os pratos que ele mais amava, expliquei a Lucas e Camila, que me olhavam da porta da cozinha. Nossa, que comida rústica! Podia pelo menos tentar deixar o prato com uma aparência melhor, né?
Camila disse mal olhando para as panelas. Mãe, sinceramente Lucas começou a olhar para essa comida. Me tira o apetite. É muito gordurosa, muito. Suja. Mordi o lábio com força para conter as lágrimas. Aquela comida não era apenas comida. Era a materialização do meu amor, da minha saudade, da minha gratidão por uma vida inteira ao lado do meu marido. Ser chamada de suja era a profanação de uma memória sagrada. É o que a Camila disse, mãe. Tenta aprender a fazer umas coisas mais modernas que agradem as pessoas. Até Lucas, meu próprio filho, estava contra mim. Em silêncio, peguei um pouco de cada prato e fui levar ao pequeno altar com a foto de Antônio que eu mantinha no meu quarto. Ao entardecer, Camila entrou no meu quarto sem bater. Helena, sobre aquela comida que você fez hoje. Nas mãos dela estavam as travessas com a rabada e a polenta que eu havia cozinhado. Vou jogar isso fora, tá? O quê? Por quê? Ainda está boa, podemos comer amanhã. Levantei-me de um salto. Porque a aparência é nojenta e o cheiro está impregnado na casa. Deixar isso na geladeira é anti-higiênico. E com uma frieza assustadora, ela se virou e caminhou em direção à cozinha. Espere. Não faça isso, eu supliquei, seguindo-a desesperadamente. Mas Camila não me deu ouvidos. Abriu a lata de lixo e na minha frente despejou a rabada suculenta, a polenta cremosa, todo o meu trabalho, todo o meu amor, todo o meu luto no lixo, misturando-se aos restos do dia. Pronto. Bem melhor. Helena, em vez de perder tempo cozinhando essas coisas inúteis, por que não faz algo de produtivo? Fiquei sem palavras. A homenagem ao meu marido feita com a alma, tratada como lixo na minha frente. Naquela noite a solidão do meu quarto pareceu me engolir. Eu remoía os acontecimentos, a humilhação, o desrespeito. Continuar vivendo naquela casa significava permitir que minha dignidade fosse destruída, pedaço por pedaço. Talvez tivesse chegado ao meu limite. Olhando para a foto de Antônio, sussurrei: o que eu faço, meu amor? Na manhã seguinte, a decisão estava tomada. Ficar ali só iria me destruir. Lucas, Camila. Preciso falar com vocês. Eu os chamei para a sala. Eu decidi que vou sair de casa. A surpresa em seus rostos foi evidente. Sair? Sair para onde? Perguntou Lucas. Vou ligar para o meu irmão. Vou ver se posso ficar com ele. Eu tinha um irmão, Ricardo, 7 anos mais velho. Meu filho e minha nora não sabiam quase nada sobre ele, apenas que morava no Rio de Janeiro. Eu nunca entrei em detalhes sobre sua vida ou sua profissão. Ricardo era uma figura de poder, um homem cuja influência se estendia por territórios que a lei preferia ignorar. Para ser mais exato, ele era um dos maiores bicheiros do Rio, um chefe, o número 2 de uma organização poderosa e temida, conhecida apenas como a família. Eu sabia disso desde sempre, mas protegi meu filho dessa realidade. Seu irmão? Aquele do Rio? Camila perguntou, tentando confirmar. Sim. Vou ligar para ele agora. Peguei meu celular, disquei um número que sabia de cor. Alô? A voz grave e familiar soou do outro lado. Ricardo? Sou eu, Helena. Lena? Que surpresa boa! Como você está, minha irmã? A voz dele, apesar de imponente, sempre foi terna comigo. Ricardo, preciso de um favor. Quero sair da casa do Lucas. Posso ir para aí? Ficar com você? Aconteceu alguma coisa? O tom dele mudou, a preocupação era palpável. Quando eu chegar, te explico tudo. Mas... eu cheguei no meu limite, irmão. Minha voz falhou. Entendi. Não diga mais nada. Em uma semana, estarei aí para te buscar. Arrume suas coisas. A resposta foi imediata, sem hesitação. Quando desliguei, Lucas e Camila me encaravam. Meu irmão vem me buscar em uma semana, anunciei. Ah, é? Que bom. Então você precisa começar a fazer as malas, não é? Camila disse com um alívio mal disfarçado no rosto. Era óbvio que minha partida era um presente para ela.
Passei os dias seguintes encaixotando minha vida. A louça que usei por décadas, os utensílios de cozinha, as fotos e lembranças de Antônio. Cada objeto, uma memória. Camila, fingindo ajudar, na verdade me apressava. Helena, para que levar tanta velharia? Isso só vai ocupar espaço. Desapega, mulher, e sem cerimônia, jogava meus pertences preciosos em sacos de lixo. No fim, consegui salvar apenas o essencial. Vizinhos curiosos vinham perguntar o que estava acontecendo. Dona Helena, a senhora vai se mudar? Perguntou a síndica do prédio. Camila se adiantou para responder. Então, é que a Helena está com os sintomas de demência, sabe? E ela vai para uma clínica especializada que pode dar o cuidado que ela precisa. Olhei para ela, chocada. Eu não estava com demência. Mas os vizinhos pareciam acreditar na mentira bem contada de Camila, olhando para mim com uma mistura de pena e desconforto. Chegou a manhã do último dia. Eu esperava por meu irmão na sala. Às 10 horas, o horário combinado, ouvi o som de um motor potente parando em frente ao prédio. Olhamos pela janela e a cena que vimos estava além de qualquer imaginação. Parado na rua, estava um SUV preto, blindado, uma Toyota SW4 reluzente. O motorista, um homem corpulento de terno escuro e óculos de sol, desceu do carro com uma postura que não era de um simples motorista. Nossa! Que carrão, sussurrou Camila. Lucas estava de olhos arregalados. A porta traseira se abriu e de dentro saiu um homem. Era meu irmão, Ricardo. Aos 67 anos, ele vestia um terno de linho italiano feito sob medida. A postura ereta, o cabelo grisalho perfeitamente penteado, a aura de autoridade que emanava dele era avassaladora. Lena, te fiz esperar, ele disse, caminhando em minha direção. Ricardo. Que bom que você veio, respondi, sentindo um alívio imenso. Lucas e Camila olhavam para aquele homem desconhecido e para o carro de luxo, completamente desnorteados. Com licença. Quem é o senhor? Lucas perguntou, a voz trêmula. Sou Ricardo. Irmão da Helena. Prazer em conhecê-los. Ricardo inclinou a cabeça levemente, mas até nesse gesto simples havia uma imponência intimidadora. O motorista começou a carregar minhas poucas malas para o carro. Já ir com cuidado, por favor, Ricardo instruiu. Pode deixar, doutor, respondeu o motorista. Naquele instante, ao ouvir a palavra doutor, as expressões de Lucas e Camila mudaram. Havia um respeito ali, um medo implícito que eles não conseguiam compreender. Lena, pode esperar no carro. Eu já vou, disse Ricardo. Mas, Ricardo, está tudo bem. Tenho algumas coisas para conversar com eles. A voz dele não admitia recusa. Entrei no carro. O interior era luxuoso, os bancos de couro me abraçaram. Pela janela, observei a cena. Ricardo parou em frente ao meu filho e à minha nora. A atmosfera pareceu mudar, o ar ficou mais pesado. Quero que me contenha em detalhes como a minha irmã estava sendo tratada nesta casa. A voz de Ricardo era baixa, calma, mas carregada de uma ameaça velada. O rosto de Lucas e Camila empalideceu. Doutor. A mamãe era bem tratada, nós. O olhar de Ricardo cortou a fala de Lucas. Jogar a comida dela no lixo na frente dela é tratar bem? A voz dele continha uma fúria contida. Mas foi a Camila. Por uma questão de higiene. Lucas tentou se justificar. Ricardo se virou para Camila. Higiene? Ele disse, com um riso sem humor. Você chamou a comida da minha irmã de suja, não foi? Camila começou a tremer. A presença de Ricardo era esmagadora. Anos como chefe de uma organização haviam lhe dado um poder que pessoas comuns não conseguiam suportar. A comida da Helena nunca foi suja, ela tentou se defender. Não minta pra mim. A frase curta de Ricardo fez as pernas de Camila fraquejarem. Ele tirou um cartão de visitas do bolso do paletó. Vou deixar claro quem eu sou. Lucas pegou o cartão. Seu rosto se tornou uma máscara de pânico. No cartão estava escrito, Ricardo Almeida, presidente, Grupo RA.
Empreendimentos. Não dizia o que ele era de verdade, mas o nome Ricardo Almeida no Rio de Janeiro era sinônimo de poder e perigo. Bicheiro. Camila sussurrou, a voz embargada de terror. Exato, Ricardo respondeu, impassível. Helena é minha única irmã. E eu não perdoo quem machuca minha família. Nunca. A voz dele era um sussurro, mas ecoou na rua silenciosa. Fiquei sabendo também que vocês espalharam pela vizinhança que ela está com demência. Lucas e Camila não conseguiram responder. Respondam. O grito de Ricardo foi um trovão, fazendo Camila desabar em lágrimas. Fui eu. Fui eu que disse, ela soluçou. Não me interessa o motivo, ele cortou gélido. Vocês feriram a dignidade dela. E isso é o suficiente. Doutor Ricardo, nós sentimos muito, estamos arrependidos. Lucas implorou. Arrependidos? A voz de Ricardo baixou novamente para um tom perigoso. Um filho que trata a mãe como um fardo e a expulsa de casa agora fala em arrependimento? Lucas não tinha o que dizer. Você tem ideia do quanto a Helena fez por vocês? Vocês não a acolheram por bondade quando o marido dela morreu. Foi ela quem sustentou esta casa, cuidando de tudo, para que vocês tivessem uma vida confortável. As palavras de Ricardo eram a mais pura verdade. Eu havia assumido todas as tarefas domésticas e, em troca, recebi desprezo. E como pagamento, vocês a tratam como lixo e inventam que ela está louca. Imperdoável. Desculpa. Por favor, desculpa. Camila chorava histericamente. O problema não se resolve com desculpas, disse Ricardo definitivo. A partir de hoje, vocês nunca mais procurarão a Helena. Não vão ligar. Não vão escrever. Esqueçam que ela existe. Mas ela é minha mãe. Um filho que a machucou não tem o direito de chamá-la de mãe. Isso não é um aviso. É uma ordem. Se eu souber que vocês causaram o menor desconforto para minha irmã, vocês já sabem o que vai acontecer. Ricardo lançou um olhar para os dois que me deu calafrios, mesmo sendo sua irmã. Lucas e Camila, tremendo, assentiram freneticamente. Pouco depois, Ricardo voltou para o carro. Desculpe a demora, Lena. Ele sorriu para mim, mas eu podia ver a raiva ainda queimando em seus olhos. Obrigada, Ricardo, agradeci, do fundo da minha alma. Ele havia dito tudo o que eu guardei por anos. O carro começou a se mover lentamente. Pelo retrovisor, vi meu filho e minha nora, parados na calçada, como duas estátuas de desespero e choque. O carro seguiu em direção à zona sul do Rio. Ricardo, onde fica sua casa? Perguntei. Eu moro na Barra, mas você não vai ficar comigo. Preparei um lugar para você. Fiquei surpresa. Um apartamento só para mim? Mas foi tudo tão de repente. Eu já vinha pensando nisso há tempos, Lena. Desde que você me disse que ia morar com eles, eu sabia que algo assim poderia acontecer. Então deixei tudo pronto, para o dia em que você precisasse. Ele sorriu com ternura. Lágrimas encheram meus olhos. Ricardo sempre cuidou de mim. O carro entrou em um bairro nobre, cercado por prédios imponentes e jardins bem cuidados. Chegamos. Sua nova casa. O carro parou em frente a um condomínio de luxo, com mais de 30 andares, de frente para o mar. Um porteiro uniformizado se adiantou. Boa tarde, Dr. Ricardo. Seja bem-vindo. Ele se curvou respeitosamente. Subimos pelo elevador privativo até o 20º andar. Quando a porta se abriu, deparei-me com um espaço que eu jamais sonhara. Uma sala de estar ampla e clara, uma cozinha moderna e equipada, e uma varanda com uma vista deslumbrante do oceano. Ricardo. Isso é demais para mim. É um luxo desnecessário. É o lugar que você merece, depois de tudo que passou. Não discuta. O apartamento já estava mobiliado, com tudo do bom e do melhor. A cozinha era o meu sonho. Fogão de indução, geladeira de 2 portas, lava-louças, tudo o que eu nunca tive. Aqui você vai poder cozinhar o que quiser, Lena. Sem ninguém para te criticar ou te humilhar. Ele pousou a mão no meu ombro.
Ninguém nunca mais vai te desrespeitar. As lágrimas que eu segurava finalmente vieram. Na casa do meu filho, minha comida era suja e ia para o lixo. Ali eu tinha um santuário para redescobrir minha paixão. Naquela noite preparei o primeiro jantar na minha nova casa. Fiz o prato favorito de Ricardo, um picadinho com farofa de banana e um arroz soltinho. Ele comeu com tanto gosto, repetindo o prato. Lena, sua comida continua sendo a melhor do mundo, ele disse. E pela primeira vez em muito tempo, senti a alegria de cozinhar. 3 dias depois da minha chegada, Ricardo me trouxe notícias. Lena, aqueles dois estão tentando entrar em contato. Querem vir aqui pedir desculpas. Um sorriso frio brincou em seus lábios. Estão desesperados. Mas por quê? Eles queriam que eu fosse embora. Acho que finalmente entenderam o seu valor. Ou melhor, o valor do seu trabalho. E saber quem eu sou os deixou apavorados. Principalmente a sua nora. Ela não para de chorar. Naquela tarde, Lucas me ligou. Mãe? A senhora está bem? A voz dele era um fio. Estou ótima. Mãe, sobre o trabalho do tio Ricardo. A senhora não corre perigo? O trabalho dele não me diz respeito. E ele nunca me faria mal. Mas, mãe, não é perigoso? Perigoso era viver com vocês, que me machucavam todos os dias. Meu irmão me protege e me dá valor. Ele ficou em silêncio. Mãe, por favor, volta para casa. A Camila está arrependida. Arrependida de quê, Lucas? De jogar minha comida no lixo? De me humilhar. Ela errou, mãe. Mas, para ser sincero, desde que a senhora saiu, a casa virou um inferno. A voz dele era de puro desespero. A Camila não sabe fazer nada. A louça se acumula, as roupas estão sujas, a gente só come porcaria de aplicativo e o dinheiro está indo embora. A casa está uma bagunça, ela vive estressada, a gente só briga. Eu chego do trabalho e não tenho paz. E ter gente do seu irmão vigiando a gente é apavorante. O verdadeiro motivo apareceu. Ele não me queria de volta por amor ou saudade. Ele queria a empregada de volta. E o insulto ao meu irmão foi a gota d'água. Meu irmão não te faria mal se você não merecesse. Mas vocês me feriram. Não vou voltar. E desliguei. No dia seguinte, Camila ligou, chorando. Dona Helena, sou eu, Camila. Por favor, peça ao Dr. Ricardo para nos perdoar. Eu não durmo à noite, estou com medo. Por que eu faria isso? Porque eu errei, eu fui horrível, eu sei. Mas eu não sei cuidar da casa, a roupa não sei lavar, a comida não sei fazer. Eu não sabia o trabalho que dava manter tudo em ordem. Só agora eu entendi o quanto a senhora era importante. Onde estava a mulher arrogante de antes? Eu lembro de ter jogado sua comida fora. Me perdoa. Eu lembro de ter mentido que a senhora estava com demência. Me perdoa. Eu fui cruel. Suas desculpas não curam as feridas que você abriu, Camila. Não vou voltar. E desliguei novamente. Uma semana depois, eles apareceram na portaria do meu prédio. Mãe, por favor. O pessoal do tio Ricardo está nos seguindo. A nossa vida virou um caos. Senti uma pontada de pena, mas ela logo se dissipou. Eles haviam colhido exatamente o que plantaram. Pedi ao porteiro que os mandasse embora. 1 ano se passou. Levo uma vida tranquila e feliz. A alegria de acordar com o som das ondas, de cozinhar sem pressa e sem críticas, é um tesouro inestimável. Por indicação de Ricardo, comecei a dar aulas de culinária brasileira em uma escola de gastronomia de alto nível. Bom dia, chefe Helena. Meus alunos me cumprimentam com sorrisos. Eles valorizam meu conhecimento, a comida que meu filho e minha nora chamavam de velha e suja. O sabor da sua comida é o sabor de casa, de afeto, uma aluna me disse. Esse reconhecimento era tudo o que eu precisava. Aos 60 anos, eu nunca imaginei ser tão apreciada. A consagração veio quando uma editora me convidou para publicar um livro de receitas.
Dona Helena, a senhora resgata a verdadeira alma da cozinha brasileira. Queremos compartilhar isso com o mundo. Meu coração se encheu de calor. A comida que foi chamada de ultrapassada, agora era vista como um tesouro cultural. Quando contei a Ricardo, ele ficou radiante. Um livro de receitas da minha irmã. Que orgulho! O processo de criação do livro foi mágico. Fotógrafos profissionais fizeram minha comida parecer obras de arte. Que pratos lindos, chefe! A gente vê o amor em cada detalhe, disse o fotógrafo. Ouvir minha comida ser chamada de linda era uma cura para a alma. Para comemorar o lançamento, Ricardo organizou uma festa surpresa para mim no salão de festas do condomínio. Alunos, editores, amigos. Todos estavam lá para me celebrar. Parabéns, chefe Helena. Abracei meu irmão, chorando de felicidade. Obrigada, Ricardo. Por tudo. No discurso, ele disse: Helena é meu maior orgulho. Ela superou momentos difíceis e hoje brilha. Ela me ensinou que família não é só sangue, é quem cuida, quem ama, quem protege. E eu sou o homem mais sortudo do mundo por ser irmão dela. Mais tarde, na varanda, olhando as luzes do rio, ele me perguntou: Você está feliz, Lena? Mais feliz do que nunca, meu irmão. Graças a você. Você se arrepende de ter saído da casa do seu filho? Nem por um segundo. Foi a decisão mais correta da minha vida. Sair de perto do meu filho doeu, mas defender minha dignidade era mais importante. Meu livro, Cozinha com Alma, Sabores de Família, foi um sucesso de vendas. Fui convidada para programas de TV. Em uma entrevista, me perguntaram sobre minha relação com meu filho. Fui honesta. Ninguém é obrigado a suportar desrespeito, mesmo que venha da família. A verdadeira felicidade é estar ao lado de quem nos valoriza. Minhas palavras ecoaram, e recebi milhares de mensagens de pessoas que viviam situações parecidas, dizendo que minha história lhes deu coragem. Um dia, soube que meu livro virou assunto na empresa onde Lucas trabalha. Aquela chefe Helena que está na TV. Não é sua mãe? Um colega perguntou a ele. Não sei o que ele respondeu. Mas isso não me importava mais. Ele era parte de um passado doloroso que eu havia superado. Minha vida hoje é plena. Eu tenho meu irmão, meus alunos, meus livros. Tenho a mim mesma. Todas as manhãs, olho para a foto de Antônio e conto as novidades. Meu amor, estou bem. Estou feliz. Ricardo está cuidando de mim, e minha comida está levando alegria para muita gente. Sei que onde quer que ele esteja, ele entende e apoia minha escolha. A vida pode recomeçar a qualquer momento. Idade é apenas um número. O que importa é viver com dignidade, cercado por quem nos ama de verdade. Esse é o caminho que escolhi.